A liderança do Real Madrid em La Liga pode ter durado uma semana, ou até menos, porque foi na última segunda-feira que o Barcelona tropeçou e permitiu ao Real Madrid assumir a liderança da competição. Pois neste sábado quem tropeçou foi o Real Madrid, portanto se o Barcelona vencer amanhã, neste domingo, o Levante, um time que briga para não cair, volta a ser o líder de La Liga. Neste sábado, o Real Madrid ainda lidera a competição, tem 2 pontos de vantagem sobre o Barça, mas se o Barça vence o seu jogo, o Real Madrid deixa de ser o líder menos de uma semana depois. A verdade é que o Real Madrid não fez um bom jogo contra o Osasuna fora de casa, até teve alguns momentos que a gente viu o Real Madrid tentar controlar a partida, mas ter muita dificuldade de impor o seu jogo, o seu ritmo, com algumas individualidades abaixo e com decisões do Arbeloa que acabaram prejudicando a equipe. O Real Madrid entrou em campo com 2 novidades na escalação. Dani Carvajal, que não era titular com o Real Madrid desde setembro do ano passado, voltou ao time titular, lembrando que ele se recupera de algumas lesões, né, nesse período. E o Alaba junto com o Raul Asensio na defesa, o Real Madrid, que ontem divulgou um boletim médico e perde o Dinhausen por uma lesão, tanto para esse jogo contra o Osasuna, como para o jogo de volta contra o Benfica na quarta-feira. Essas alterações no time do Real Madrid foram feitas porque o Arbeloa pensou em poupar 2 jogadores que podem ser muito importantes para o Real Madrid no jogo contra o Benfica e que também, antes do jogo de ida contra o Benfica, estavam voltando de lesão, estavam pegando ritmo, então o Arbeloa não quis forçar. O problema é que ele colocou o Carvajal num jogo no qual o time adversário tinha em frente um dos seus melhores jogadores, que é o Vítor Muñoz, jogador formado na base do Real Madrid, que joga ali pelo lado esquerdo do campo, é um ponta muito rápido, para enfrentar um cara que fisicamente ainda não está 100%, então o Carvajal sofreu demais durante toda a partida contra o Vítor Muñoz. No caso do Alaba, até não foi um jogo muito ruim, mas defensivamente, em geral, o Real Madrid não conseguiu de novo fazer um bom jogo em La Liga, né? Uma toada do Real Madrid nessa temporada, isso que contou com uma grande defesa do Courtois logo no início da partida. Foram apenas 2 chutes no gol do Osasuna no jogo e os 2 foram os gols que deram a vitória ao Osasuna para cima do Real Madrid. O primeiro gol da partida é marcado de pênalti pelo Budimir, o atacante croata, que inclusive, eu estava vendo uma estatística, ele é um dos jogadores de mais de 34 anos com mais gols nessa temporada, ele realmente marca muitos gols, é um dos maiores artilheiros da história do Osasuna, é um cara que eu acho que já tem 11 ou 12 gols em La Liga nessa temporada, é um cara que dentro da área ele é muito bom e o Real Madrid não soube como defender o Budimir. A verdade é que o Real Madrid começa o jogo melhor, tentando levar o Osasuna para trás, pressionando, tentando encontrar espaços para criar as jogadas, mas o Osasuna fazendo o seu jogo, que é, se alguma bola eu conseguir roubar, eu vou contra-atacar. E quando conseguiu ter a bola, foi melhor do que o Real Madrid dentro do jogo. O início do jogo do Real Madrid é de muita mobilidade dos seus jogadores, inclusive os seus laterais quase entrando por dentro. O Real Madrid meio que jogando com 3 zagueiros quando tinha a bola. Alguns pontos interessantes, mas que o time não conseguiu manter e viu o Osasuna superar o Real Madrid, tanto com a bola nos pés como na intensidade e no físico. O gol, como eu dizia, chega por uma ação do Courtois na área, é um erro defensivo entre o Asensio e o Courtois para parar o Budimir, que entrando na área para marcar o gol. O Courtois pisa no pé do Budimir e inicialmente o árbitro dá cartão amarelo para o atacante do Osasuna, ele vai no VAR ver, retira o amarelo do jogador do Osasuna, apita o pênalti pelo pisão do Courtois e dá o cartão amarelo para o Courtois. Tem um rum-rum em torno dessa decisão da arbitragem, mas o pisão ele acontece, as câmeras mostram e o árbitro apita o pênalti, o Budimir converte e o Osasuna abre o placar. A partir dali, o Real Madrid tenta criar ocasiões, até o primeiro tempo é de ocasiões bem igualadas, o Real Madrid até chutando mais no gol do que o Osasuna, mas o Real Madrid acaba encontrando o gol só na segunda parte. Vinícius Júnior foi o melhor jogador do Real Madrid em campo e foi o autor do gol de empate do Real Madrid. É uma jogada do Fede Valverde, uma assistência do Valverde pela esquerda. O Vinícius Júnior está dentro da área e chuta a bola para dentro do gol. São 4 jogos consecutivos do Vini balançando as redes.
Ele que chegou aos 12 gols nessa temporada, o Vinícius, são 5 jogos dos últimos 4 gols do Vini, que tá sendo, nesse momento, o jogador que está conseguindo liderar ofensivamente um Real Madrid que não está contando com Kylian Mbappé em seu melhor momento físico. O Mbappé está arrastando problemas no joelho esquerdo, não jogou o jogo contra a Real Sociedade, jogou o jogo contra o Benfica, mas não foi um grandíssimo jogo do Mbappé. Até nesse jogo contra o Osasuna ele teve um gol anulado, que seria um golaço do Mbappé, mas a gente vê que ele não tá 100%. O Arbeloa já falou que mesmo não estando 100%, que o Mbappé 50% é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do mundo, mas a verdade é que dá pra ver que fisicamente o Mbappé não tá 100% e o Vinícius está sendo o líder ofensivo da equipe. Mas o que dá pra destacar é que do 1-1 para a vitória do Osasuna é quando acontecem as substituições do Real Madrid na partida. E aí, para mim, na minha opinião, a entrada do Trent Alexander melhora o time, porque dá ao Real Madrid um jogador que tem um passe longo, que tem uma facilidade de encontrar um passe muito rápido para ativar o sistema ofensivo do Real Madrid. E isso deu mais desafogo, digamos assim, e que tem mais pernas para o Carvajal para poder defender o jogador rápido, que é o Vítor Muñoz. Porém, as demais substituições que o Arbeloa faz, por exemplo, tirar o Fede Valverde de campo, logo depois ele ter dado assistência para o Vinícius Júnior, para colocar o Gonçalo, que é um centroavante, jogar pela direita, o time piorou, porque o time ficou ainda mais descaracterizado. Depois ele tira o Arda Güler em campo, que tem sido também um ponto constante do Arbeloa. O Arda Güler é um jogador que fisicamente vai decaindo durante a partida, mas ele tira o Arda Güler para colocar o Ceballos. O Ceballos entra muito mal, inclusive os principais erros do Real Madrid no final da partida são erros de passe ou de decisões do Dani Ceballos, que sai na foto do gol do Osasuna. Então as decisões que o Arbeloa toma o gol de empate do Real Madrid até a derrota, elas interferem diretamente para o Real Madrid piorar o seu rendimento em campo. O Osasuna, num contra-ataque, numa jogada, no último minuto da partida, consegue encontrar o 2-1. O árbitro até vai revisar para ver se ou não é gol por impedimento, não estava impedido. E o Osasuna consegue a vitória no último minuto da partida, o 2-1, a terceira derrota do Real Madrid em La Liga, que acumulava 8 vitórias consecutivas para não deixar de perder a vantagem que tinha que o permitia assumir a liderança quando o Barcelona tropeçasse. O Barça tropeça na última segunda-feira e agora quem tropeça é o Real Madrid. Primeiro é o Barcelona, que dá um presente para o Real Madrid na semana passada, e agora é o Real Madrid que pode ter dado um presente para o Barcelona caso o Barça vença o seu jogo e volte a assumir a liderança da competição. Então, um tropeço do Real Madrid que, como eu disse, em algumas horas pode valer a liderança de La Liga. O Real Madrid, que tem em seus uma estatística de que os 6 últimos treinadores que estrearam no comando da equipe foram fazer o primeiro jogo no El Sadar, no estádio do Osasuna, só um conseguiu vencer, que foi o Zidane em 2017. Realmente, todas as vezes que um treinador assume o Real Madrid vai jogar contra o Osasuna lá, é muito difícil ganhar, porque é um time que tem, e nesse momento está numa dinâmica positiva dentro da liga, e é um time que é muito forte em casa. Como eu disse, o Barcelona enfrenta o Levante, um time que briga para não cair nesse domingo. Se vencer o seu jogo, assume a liderança da competição, e o Real Madrid de novo vai ter que correr atrás do resultado. Na quarta-feira, tem Real Madrid e Benfica. O Arbeloa já falou depois da coletiva, é uma final pra gente, por isso que hoje ele poupou o Rüdiger, porque ele sabe que ele não vai ter o Hausen, ele vai precisar do Rüdiger, que estava voltando de lesão, jogou o jogo lá em Lisboa, mas não tá para jogar todos os jogos 90 minutos. Ele poupou o Trent Alexander no início do jogo, que é outro que tá voltando de lesão, e não tem como jogar 90 minutos na sequência. Vamos ver como é que vai estar o Mbappé. Acredito que ele vai jogar, mas dá para ver que o Mbappé não tá 100%, e a notícia mais positiva para o Real Madrid, pensando no jogo contra o Benfica, é que o Vinícius Júnior continua em uma dinâmica muito positiva, hoje o líder do Real Madrid em campo, o cara que tem puxado e carregado o Real Madrid em busca da pontuação e das vitórias, e continua numa dinâmica muito positiva, o que é muito bom pro Arbeloa, que tem dado toda essa confiança ao Vinícius Júnior, pensando que o jogo de quarta-feira vale seguir ou não vivo na Liga dos Campeões para o Real Madrid.